Nós vamos dar continuidade, então, ao estudo do livro de Apocalipse, mas com foco em aplicação prática para os dias atuais. E eu conto com a participação de todos que escolheram um determinado versículo, ou 2 ou 3 versículos, de acordo com o entendimento de cada um, e faça a sua colocação, qual a sua opinião, como que ele aplica na própria vida aquele ensinamento contido naqueles versículos ou naquele capítulo. Então, vamos começar com uma oração. Santíssimo Deus e Pai, nós louvamos e glorificamos a Ti, exaltamos o Teu santo nome nesta manhã, nesse Teu dia, nesse primeiro dia da semana, Pai, que nós nos reunimos para estudar a Tua palavra, para prestar um culto de adoração ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, esteja com cada irmão em Cristo por todo o mundo, que no dia de hoje está se reunindo com esse propósito de cultuar o Teu nome, de adorá-lo, ó Pai, de exaltar a Ti, Senhor. Agradeço, Pai, a cada irmão que pôde nessa manhã estar participando, está podendo participar desse estudo do livro de Apocalipse. Abençoa a cada um, ó Pai Celestial, que tudo que nós venhamos a falar nesta manhã seja sempre para a honra e glória do Senhor, seja para o nosso crescimento pessoal, ó Pai, e que nós possamos aplicar realmente na nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos mostra, para que nós possamos nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Esteja, Senhor, com cada um, abençoa a todos os irmãos em Cristo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, no domingo passado, nós terminamos de ler aí o versículo 7, de 1 ao 7. Vamos ler agora do versículo 8 a 11, e aí nós fazemos as nossas considerações. Sempre observando o seguinte: um levanta a mão, abre o microfone e fala. Aí terminou, o outro, se quiser falar, levanta a mão, abre o microfone e fala. E assim por diante, tá bom? Então vamos ler. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Então, nesses versículos, o que eu posso aplicar na minha vida é aumentar ainda mais a convicção e a certeza de que Cristo está vivo. Eu separei aí o versículo 8, quando diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Isso me conforta, porque Jesus ressuscitou e, por causa disso, ele venceu a morte e ele tem condições, total condições, de me ressuscitar na sua vinda, para eu ter uma vida eterna ao lado dele e ao lado do Pai. Alguém tem alguma observação a fazer? Alguém quer tecer mais algum comentário? Escolheu algum outro versículo? É só levantar a mão e se posicionar. Ó, o Walter quer falar alguma coisa. Pode falar. O que bate para mim é o versículo 9, o começo, né? Que ele fala: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O conhecimento que Deus tem da gente me traz um conforto, não é? Porque às vezes parece que nós estamos sozinhos no mundo, dá aquela impressão que estamos, não é, angustiados, sofrendo tanta tribulação e uma pobreza espiritual, e Deus está sabendo, está conhecendo tudo. Ele sabe que às vezes é até culpa nossa, né? Então, esse versículo para mim é marcante. Muito bom.
Para mim também, eu separei esse versículo, no caso, eu peguei o 10 também. Isso me dá o conforto. Eu tenho conforto, né? E me fortifico para saber que não tenho que ter medo das coisas que eu vou passar, tá certo? Porque nós somos provados no dia a dia e ele pede que nós sejamos fiéis até a morte e nós teremos a coroa da vida. Isso é um conforto, né? Isso eu posso aplicar na minha vida nos momentos de tribulação, ler essa passagem, fazer uma reflexão em cima dela e saber que Jesus está sempre me observando, está me protegendo, me dando o conforto necessário para passar por essa provação, por essas dificuldades. Mais alguém ou está suficiente? Tudo sob controle, então? Então nós vamos, se ninguém tem mais nada para comentar, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 17 agora. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de antigos, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, nesses versículos, eu destaquei o versículo 12 e versículo 13, quando Jesus fala que conhece o lugar em que nós habitamos, né, nesse mundo. Nós estamos nesse mundo. E muitas vezes nós somos tentados por Satanás. Por isso ele pede para nós resistirmos até o fim. Então eu tenho que me manter dentro da palavra, porque é ela que é poderosa para ensinar e julgar. Né? Quando ele fala que tem a espada afiada de 2 gumes, é a palavra de Deus. E não devo fazer concessões ao mundo, independentemente das consequências. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, eu separei esses 2 versículos, o 12 e o 13, que me dá esse conforto e me dá esta visão de perseverar, né? Alguém tem alguma outra coisa? Uma observação? Alguém separou algum outro versículo? Senão, nós vamos em frente. Podemos prosseguir, então, né? Eu vejo também aqui a necessidade de manter a sã doutrina. Nos próximos versículos, ele fala para a igreja de Pérgamo e fala para nós hoje também, que é importante nós não tolerarmos pessoas que pregam uma doutrina falsa. Nós ficarmos sempre atentos, né, sobre esses detalhes, né? Então, nós podemos aplicar nos dias atuais também, ficar atentos. Nós sabemos que tem muitas pessoas pregando coisas que não condiz com aquilo que Jesus prometeu.
E nós, como igreja, temos que rebater esse tipo de ensino, né? Tá bom? Valdir, Oi, pode falar, seu Manuel. qual é o capítulo e o versículo que você está usando? Porque eu tive que trocar a máscara e perdi a... É Apocalipse, capítulo 2, nós lemos do versículo 12 até o versículo 17. Tá bom, obrigado. Agora nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 29. E aí eu vou deixar os irmãos se posicionarem, antes de eu falar alguma coisa. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu gostaria de ouvir algum irmão que separou algum versículo. Valdir, para mim foi de 26 a 28. Ele demonstra para a gente que tem uma vitória aí, né? Se a gente continuar a nossa vontade até o fim. E que a gente tem a mesma autoridade que recebi do Pai, né? E eu acho que através de... Para mim, a autoridade hoje seria a nossa oração, o nosso entendimento de todo esse evangelho, né, que a gente tem, né? E ele promete, né? Ele dará a estrela da manhã, né? Para mim é de 26 a 28. Muito bom. Mais alguém? Separou algum versículo e avaliou? Se a gente separar, a gente vai separar a Bíblia inteira, né? Difícil isso. Eu achei interessante o versículo 26, porque ele diz: ao que vence e guarda até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quer dizer, não é só a gente ouvir, é ouvir e praticar. Guardar até o fim, né? É isso mesmo. Muito bom, seu Manuel. Então, eu separei aqui, eu destaquei, não vou nem falar separar, eu destaquei o versículo 21 e o versículo 23. Por quê? Eu vejo a longanimidade de Deus e do Senhor Jesus. Ele deixa bem claro: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E aí, no 23, mostra que ele é justo, que ele vai fazer justiça. Ele nos dá a oportunidade. Então, Deus é amor. Ele é longânimo, misericordioso. Ele dá tempo
para cada um se arrepender, mas também ele vai praticar a justiça. Se a pessoa não se arrepender, ele vai ser justo e vai julgar. Então, no 23, ele diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um as vossas obras, segundo as vossas obras. Então, eu destaquei esses 2 versículos, porque esses versículos, para mim, mostram a longanimidade e o amor de Jesus para conosco, para cada um do ser humano, não é só para nós, mas para todo ser humano. Está disponível. Você vê que a mulher estava em pecado, estava errada, e mesmo assim Jesus deu um tempo para ela se arrepender, né? Mas ela não está querendo se arrepender. Então ele também é justo. Ele é amor, é longânimo, é bondoso, mas é justo. Ele vai fazer a justiça que for necessária, né? E é segundo a obra de cada um. Então, isso aí eu aplico na minha vida, uma coisa importante, destacando esses 2 versículos, né? Estão dentro do contexto. Nós não estamos tirando o versículo do contexto, nós estamos destacando somente. Então, você vê que todo o contexto ele está falando de pessoas que praticavam o que não era de acordo com a vontade dele, mas ele destaca aqui também, nessa igreja de Tiatira, que tem umas pessoas que continuam firmes dentro da doutrina e fazendo a coisa correta. Então, no momento do juízo, ele vai julgar a todos de acordo com o que estão praticando. É individual, a justiça de Jesus é individual, não é coletiva. Ele sonda todo mundo. Ele está me sondando hoje e está vendo se eu sou sincero naquilo que eu estou falando, se eu pratico aquilo que eu falo, ou simplesmente eu falo como papagaio, né? Eu tenho que ver a minha vida sempre. Eu acho que todo trecho também fala da perseverança, né, Valdir? A necessidade de continuar. Tem tanta coisa, tanto obstáculo. Perseverança é essa ideia de superar os obstáculos, as dificuldades, os problemas. Principalmente os cristãos, aparecem tantos obstáculos. Parece que diante dos incrédulos não tem tanta coisa para ser superada como para a gente. Parece que o inimigo quer nos derrubar. E o importante, todos esses trechos que nós estamos lendo, é continuar. Me bate uma tristeza, às vezes, de ver irmãos tão queridos que abandonam a igreja, não querem mais saber. Isso entristece tanto a gente. Imagina Deus, então, não é? E ele está sempre pedindo, não é? Fica firme. O vencedor é que vai ganhar a coroa. E a gente vê as pessoas se deixando levar por futilidades, por essas coisas do presente século, coisas deste mundo, ideologias e outras coisas. As ofertas são muitas para a gente se distrair e deixar de perseverar. É verdade. Assim como os cristãos, né, do primeiro século estavam sendo provados por causa da perseguição, mas também eles eram tentados, porque quando você chegava na cidade de Roma, você via uma ostentação, né, uma opulência. Lá rodava muito dinheiro, tá certo? Muita fartura. Então, as pessoas também eram tentadas a se deixar seduzir. Nós vamos ver mais para frente que o apóstolo João, quando teve a visão da cidade de Roma, ele ficou admirado. E o anjo falou para ele, tudo isso aí vai ser destruído. Nós vamos ver mais na frente. Se os irmãos se lembram, nós vimos isso. Então, muitas vezes, nós nos deixamos levar pelas coisas do mundo. É como o Walter comentou. Nós temos as tentações que nós temos que lutar contra elas também. E muitas vezes as pessoas, né, tendem a abandonar o caminho porque são seduzidas por ensinamentos falsos, né? Posso falar? Pode falar, Sônia. Bom dia, irmãos. Eu acho que a vantagem de conseguir ficar um pouco mais velho é essa, né, dentro do Evangelho, porque a tentação é maior no grupo de pessoas mais jovens, né? E a gente chega a uma certa idade e começa
a ver diferente, ter uma visão diferente, né? É mais fácil para a gente entrar dentro da visão de Cristo. Agora, os mais jovens sofrem mais. Então, nossa vantagem é chegar até onde nós chegamos. Que Paulo chama as paixões da mocidade, né? Outra coisa também que eu vejo que o seu Walter está falando, a gente fica se acumulando de muita atividade. Então, a gente tem um trabalho, a gente tem família, então a gente vai se acumulando e desanima, como o seu Walter falou. Aí, de repente, Deus não está sendo prioridade mais na sua vida, porque você está tão acumulado com as tarefas aqui desse mundo, né? E vai ficando em segundo lugar, daqui a pouco não está mais na sua vida. É verdade. Muito bem observado, Lídia. Né? Nós temos que reservar um tempo para nosso fortalecimento, né? Lendo a palavra, orando. É uma grande dificuldade, é uma luta diária que nós temos que ter. Por isso a perseverança, que nem a Sônia comentou, para o jovem é difícil, e por isso tem que ter perseverança. Né? Quanto mais novo, na fé principalmente, tem que perseverar, tem que caminhar, e com o tempo vai se aperfeiçoando também. Não podemos se deixar levar pelas coisas do mundo. Não ficar correndo atrás das coisas do mundo e esquece da palavra. É isso aí. Eu achei interessante, Valdir, esse versículo 28 e 29, que diz, e daí a estrela da manhã. E daí, mas quem tem ouvido, ouça, porque o Espírito diz às igrejas. A igreja tem que estar prevenida. De nós como igreja, É. nós temos que estar atentos à palavra. Está atento. Quando ele fala as igrejas, né? É que cada um de nós é uma igreja. É. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o templo de Deus. Então, nós temos que dar ouvido à palavra e à exortação de Jesus. Nós vemos que aqui são cartas de exortação. Nos mostra que ele está observando os pontos fortes e os pontos fracos de cada um de nós. E ele fala, persevera, corrige os pontos fracos, fortaleça, né? Está sempre nos alertando a perseverar e se fortalecer. Fica firme, não desiste. Caminha junto comigo que você vai ser vitorioso. É uma caminhada difícil. O Senhor Jesus falou que a porta é estreita. A porta larga é a porta do mundo. É a porta da perdição. Você pode fazer o que você quiser no mundo. Se você não tem a Cristo, dentro do mundo, você faz o que quer. O pessoal faz o que dá na cabeça. Mas o cristão tem que andar sempre na porta estreita. Saber o que agrada a Deus e o que desagrada. E o que Nós desagrada. temos que ter essa consciência. Não podemos agir como o mundo age. Né? Senão, não é cristão, né? É isso aí. Tudo bem? Correto. Mais alguém quer fazer alguma observação ou vamos continuando? Pode falar, Edna. Então, para mim, eu vi o versículo 20, que foi justamente o que Deus era contra a igreja, né? E hoje acontece muito, que são os falsos profetas. E hoje mesmo nós, cristãos, muitas vezes nos deixamos levar por falsas ideologias, assim, na televisão, no rádio. Eu acho que até hinos, muitas vezes, são feitos por pessoas mundanas e você está lá louvando a Deus com aqueles hinos. Então, é uma preocupação que nós devemos ter, que não é tudo que fala que é de Deus, só porque fala o nome de Deus, é de Deus. Então, a gente tem que se aprofundar na palavra para poder distinguir, porque senão nós estamos dando louvor ao que Satanás quer, né? Então, eu acho muito importante esse versículo aqui, porque essa foi realmente o que Deus estava condenando nessa igreja. Eles estavam se deixando levar por uma falsa profeta. E hoje tem demais de falsos profetas. É isso mesmo, Edna. Muito bem observado. Sentido, né? Quer dizer que Jesus está observando tudo. E ele sabe o que está errado. Né? E sabe que nós temos que resistir aos erros. Né? Não se deixar levar. Muito bom. Beleza. Bem observado, Edna. Vamos continuar, então. Vamos agora para o capítulo 3. Eu separei também alguns versículos. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 6.
que ele escreve para a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives, está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Alguém tem alguma observação? Destacou algum versículo? Esse versículo 3, onde ele, na minha versão é diferente um pouco, de lembra-te, pois que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sobrará a que hora sobre ti virei. Nós não tiver prevenido, quando ele vir, ele não vai avisar. Eu estou indo aí, fecha as portas, abre as portas. Ele vem como ladrão sutil. Por isso que ele tem que estar 24 horas por dia e por noite, sempre prevenido, aguardando a vinda de Cristo. Tem que estar preparado. Preparado. Né? É isso mesmo. Não deixar para amanhã o que tem que fazer hoje. Muito bem observado aí o versículo 3. Eu me Jesus está reforçando. Jesus está reforçando aí que eles receberam, né? E ouviram o evangelho. Então, quando ele diz, lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Ou seja, vocês receberam, vocês ouviram o evangelho. Guarda, preserva isso. E arrepende-se, pratica. Arrepender. Para eu me arrepender, eu tenho que aplicar na minha vida o que eu aprendi de Jesus. O que eu aprendi com a palavra de Deus. Senão, eu estou lendo um livro pura e simplesmente. Então, Jesus está alertando eles. Vocês receberam o evangelho. Vocês ouviram. Então, o que vocês têm que fazer? Guardem isso no coração e aplica na vida. Se arrependa. Porque não adianta nada eu ouvir de Jesus as correções que eu tenho que fazer na minha vida e deixar para lá. Eu leio, vejo e continuo do mesmo jeito. Então, Jesus está alertando eles. Estou te dando oportunidade. Se arrependa, volta atrás, se fortaleça, porque senão, quando eu vier, você não vai estar preparado. Eu não vou, como o senhor falou, eu não vou avisar a hora que eu venho. Eu venho. Se você estiver preparado, tudo bem. Se não tiver, você que é responsável por estar despreparado. É isso que Jesus está falando. Dando um intimaço, né? Está dando um intimaço para que a pessoa não esqueça que ele vem como ladrão. Ele está sempre dentro da aguilha, e como ninguém sabe qual é o dia ou a hora que a pessoa vai, porque às vezes a pessoa está bonzinho, mas é morto. Outro está morrendo, sofrendo, e fica anos e anos e não morre. Eu, por exemplo, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, ele, não sei a idade dele, mas já deve ter uns 80 anos, já, uns 85 anos, 86, eu não sei mais ou menos a idade dele. Ele tem problema de saúde, ele tem
ele tem problema de comunicação. E o filho dele, que é um dirigente da igreja, bateu as botas, mas saiu dia morto um dia. Deu um impacto, puf, já foi. Cada um tem o seu momento, né? E o pior que era a igreja que ele ensinava. Um dia eu conversei com ele, eu disse: fulano, você, não quero dizer o nome dele, fulano, você sabe que você está errado? Você lê a Bíblia? Leio. Eu leio o quê? Eu digo: você não sabe que você está errado fazendo isso que você está fazendo? O que é que a Bíblia diz? Quando um cego que dirige outro cego, cai os dois no abismo. Aí ele disse: mas tio, é meu salário, eu estou vivendo disso aí. Eu digo: mas você está induzindo as pessoas e para o inferno, no seu caso. E acabou ele morrendo e não se converteu à realidade da vida, né? É isso aí, é um risco, né? Por isso que Jesus fala aqui para a igreja de Sardes que devia guardar. Para ficar sempre como atrás, né? Ele achava que Jesus não ia voltar tão cedo, né? Mas quando Jesus volta, ele não volta para todo mundo, ele volta para aquele que já foi. Jesus está voltando, mas para quem? Para aqueles que já foi chamado, né? Ou para o bem ou para o mal. É verdade. Veja a pessoa. Tem tanta gente internada que com mais de 100 anos, morre, mas não morre, e não morre. E às vezes uma criança sadia morre. É por aí mesmo, São Manuel. É assim, é o que eu falo sempre, né? Muitas vezes nós ficamos esperando Jesus voltar, mas eu que posso voltar para Jesus a qualquer momento, né? Você falar: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas eu posso voltar para Jesus a qualquer instante. Então tem que estar preparado. Ele está voltando, mas para quem? Para aqueles que estão esperando. É verdade. Né? Ou os que não estão esperando também. Ele veio, pegou de surpresa, né? Pegou ele com as portas fechadas. Ou seja, porta aberta, não fechou as portas do ladrão. Muito bom. Mais alguém quer fazer uma observação ou vamos ver os próximos versículos aí? Então vamos ler os próximos? Tá bom. Do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 13. O anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Do versículo 7 a 13, eu separei, ou destaquei, o versículo 8 e o versículo 9. Quando Jesus diz: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, nós vemos aqui, pelo menos eu entendo, né,
que eu possa aplicar na minha vida se eu perseverar, se eu continuar firme, Deus me honrará. Né? E todos vão conhecer que Jesus me ama, através do resultado também da minha perseverança. E aí eu pergunto para mim mesmo, será que eu posso ser honrado por Jesus da mesma forma que os irmãos? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo, no dia a dia. Né? Eu aplico na minha vida um aprendizado, com base nesses 2 versículos também. Você já notou quantas vezes, só dessas passagens que você leu hoje, quantas vezes ele já falou, quem tem ouvido, ouça? O Espírito diz às igrejas, quantas vezes já falou só hoje, nesse capítulo? É verdade. Ele sempre está chamando atenção. Está Ouve, chamando atenção. ouve, guarda, presta atenção, né? Pratica. E sempre é uma mensagem de perseverança, tá certo? De fortalecimento, porque os irmãos estavam passando por provações e muitos não estavam resistindo. Ele deixa claro aqui nessas cartas, né? Muitos não estavam resistindo e outros estavam bem fortes. Mais alguém? Pode falar. Eu cresci numa família onde não se falava eu te amo, né? Eu fui aprender isso já bem adulta. E toda vez que eu leio, os profetas, principalmente, a gente vê muito Deus falando eu te amo e falando do amor dele, e isso me emociona sempre. Né? Aqui ele está falando de novo, eu te amo, eu amo vocês, né? E o amor maior que ele derramou através de Jesus na cruz, ele demonstrou nos ouvir, né? Principalmente como eu falo nos profetas, e depois a gente vê o caminhar de Jesus, né? Que é só amor. Mas Deus fala muito isso, né? Mesmo que ele corrige, que ele fica bravo com as pessoas, mas quantas pessoas vem para ele, e quando ele chama, ele sempre fala, eu amo a receber vocês. Isso é muito gostoso para mim. Mais alguém tem uma observação de coisas que pode aplicar na própria vida, na atualidade? Nós estamos agora revendo o estudo que nós fizemos do livro de Apocalipse, só que numa visão mais prática para nós, para a nossa atualidade, para o nosso fortalecimento, e ser estimulados a perseverar, continuar. Tropeça, levanta, vai em frente, não desanima, não abandona, permaneça firme. Esse é o estímulo que Jesus dá a cada um de nós. Ele nos ama, ele nos quer, e nós temos que continuar firmes. Essa é a mensagem dessas cartas. Ele está falando para os irmãos e fala para nós também. Vocês têm pontos fortes, mas tem pontos que precisam ser melhorados, estão mais fracos. Cuidado, vocês podem cair nesses pontos fracos e não se levantar mais. Então, se fortaleça, porque eu os amo. Jesus sempre deixa claro o amor dele para com os irmãos, para com a igreja dele. E ele quer que a gente esteja atento, porque a tentação no mundo é grande. Né? Você começar a se deixar levar pelas coisas do mundo tem uma certa facilidade se você não estiver atento. Você vai começar a se envolver com coisas materiais, buscando coisas materiais, buscando conforto, buscando, e acaba sendo escravo dessas coisas. Deus te dá bênçãos, muitas bênçãos. Nós temos visto isso, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Mas ele quer que a gente se apegue às bênçãos espirituais, que são as mais importantes. Mas ele não dá bênçãos materiais. Olha, se nós olharmos para a nossa vida, nós vemos inúmeras bênçãos que Deus tem nos dado. Mas ele não quer que a gente se apegue a elas, mas sim às espirituais. E essa é para a vida eterna. Aqui no versículo 10, que ele fala outra vez da perseverança, só que agora é a perseverança de Deus, né? Ele diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Então, nós
ele persevera conosco. E ele fala que eu guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Nós estamos num período de provação mundial, que é essa tal de pandemia, faz 1 ano. E aí temos que receber essa exortação para continuar perseverando, não abandonar. Muito bem observado, seu Valdo. E se nós perseveramos, ele persevera também e nos fortalecer, né? E nos guardar. Na minha versão, eu ia falar a mesma coisa que o senhor Walter, mas que ele diz, na minha versão, diz que ele vai proteger, né? Protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo. E na verdade, é o que eu vejo, assim, nessa pandemia, como ele protegeu, eu vejo, né, por mim, por muitos, ele continua nos protegendo no nosso, com os nossos cultos online. Quanta coisa que a gente conseguiu, eu, pelo menos, consegui aprender aulas e ver irmãos que a gente não via há tanto tempo, que a gente fica nesse mundinho de Joinville. E agora a gente vê, nossa, eu tenho conversado com tanta gente, abriu o leque, abriu as aulas, a gente está aqui. Então, ele continua protegendo a gente. E com isso, fortalecendo para a gente viver nesse mundo, né? Eu acho isso, para mim, é o que me destacou aqui. Aqui está até uma gata que assiste a aula dominical, né? Mas alguém quer fazer alguma observação? Quer comentar alguma coisa a respeito desses versículos? Tudo bem? Nós vamos... Se ninguém tem mais nada a comentar, nós vamos parar, então, aqui no capítulo 3, versículo 13. No próximo domingo, nós vamos dar continuidade. Então, eu peço aos irmãos que continuem lendo a partir do versículo 14, que é a carta à igreja de Laodiceia, e destacando os versículos que possam ser aplicados na nossa vida, nos dias atuais. Então, vamos ler durante a semana. Pode ler o capítulo 4, capítulo 5, vai em frente. E vai destacando versículos que você julga. Esse é o propósito de nós estarmos revisando ou revendo o livro de Apocalipse. Rapidinho. Em relação à estrela da manhã, né, eu sei que tem várias interpretações, mas o gostoso é que esses dias, há um tempo, eu e o Valdir começamos a procurar essa estrela da manhã. Eu falava, estrela da manhã, eu nunca tinha percebido, né? E realmente, quando é umas 5 horas da manhã, você vai lá fora e vê a estrela. Ao lado da lua. E sempre quando ele fala de coisa boa, ele fala de estrela. E realmente é muito bom olhar para o céu estrelado, gente. Que gostoso. Deus é bom. E aí o versículo 11 fala especificamente para mim ter cuidado, que ele diz, venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, a Dorothy, a minha coroa, aí eu preciso ficar de olho, né? Para perdê-la, né? É verdade. Tá certo. Bom, amarra, segura. Nós vamos finalizando por hoje, então. Vou pedir ao Carlos que nos dirija numa oração de encerramento, e logo mais nós teremos o nosso culto de adoração ao Senhor, né? Até o próximo domingo com a continuidade do estudo de Apocalipse aplicado na atualidade. Bom dia a todos os irmãos, vamos orar. Santo amado Deus, nós agradecemos sempre ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós, às vezes nem se apercebemos, ó Deus, do cuidado do Senhor, mas o Senhor tem olhado para cada um dos irmãos e acompanhado a vida de cada um de nós e cuidado de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque Jesus veio ao mundo, deu a vida por nós, e através do seu sacrifício ao Senhor pelos irmãos que nós temos,
pela igreja, ó Deus, pela fé que o Senhor, porque o Senhor é digno de louvor. Em seguida, ó Deus, vamos prestar um culto de louvor. Se concentre no sacrifício do Senhor Jesus, que foi feito por nós, que possamos louvar ao Senhor de todo o coração, com fé e com a esperança, ó Deus, que Jesus um dia voltará. Rogamos ao Senhor também, ó Deus, que cuide de vários irmãos que estão precisando da tua presença, ó Deus, nesse momento, em especial o Amauri, que está internado, ó Deus, que o Senhor esteja visitando, Deus, recuperando. Oramos também, ó Deus, por várias pessoas que não são da comunidade, mas que têm pedido oração, que o Senhor, ó Deus, prolongue os dias das pessoas para que eles possam reconhecer que Jesus é o Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós temos a certeza que o Senhor ouve a nossa oração e nós temos a esperança que o Senhor vai fazer o que é melhor. Agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.